Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Na tiragem de hoje, a gente vai ver se é um novo ou antigo amor que está vindo nos seus caminhos ou se o universo quer nos surpreender. Vamos ver aqui o que o universo tem a dizer para você. É uma leitura de aconselhamento. A gente vai fazer aqui com baralho cigano. Temos 3 opções na tiragem de hoje. Opção número 1, pedrinha obsidiana negra, pedrinha turmalina rosa. É a opção número 3, quartzo verde. Vou pedir para vocês respirarem fundo aqui junto comigo. Opção número 1, 2 ou 3. Respira fundo, mentaliza, se concentra. Pergunta para o universo. Um novo ou antigo amor vem para os meus caminhos? O que tem a dizer? Opção número 1, 2 ou 3. Se precisar, pausa o vídeo, porque a gente já vai começar. Bora lá então, para quem se conectou com o montinho número 1, pedrinha obsidiana negra. Vamos ver. Primeiro a gente vai começar vendo sobre seu último relacionamento, seu último amor. Vamos dar uma olhadinha. Os dados. Bom, eu vejo que de alguma forma você ficou sentindo como se você estivesse jogando, como se você estivesse num jogo mesmo, como se estivesse jogando com você. Como se você não pudesse agir de forma espontânea, natural, como se você tivesse sempre que estar pensando no próximo passo, como se fosse realmente um joguinho de xadrez, né? Então, aqui me mostra que no seu último relacionamento tinha muito desses jogos, tinha muita coisa, assim, que você tinha que ficar pensando e repensando, e de repente isso daqui não é tão bacana, né? É um pouco mais. Sua atual situação no amor. Bom, lamparina apagada. Eu vejo que você não tá muito bem agora, você não tá num momento muito favorável da sua vida amorosa. Você pode estar se sentindo triste, você pode ainda carregar algumas mágoas, algumas tristezas, algumas lástimas de situações que ocorreram com você. Vamos ver o que você quer de uma relação amorosa. O sol, bom, você quer alegria, você quer felicidade, você quer notícias positivas, né? Então eu vejo que você quer atração também, você quer se apaixonar, você quer poder estar feliz, sabe? Ter uma relação saudável, ter uma relação que você pode ser você mesmo ou você mesma. É isso que você quer de uma relação amorosa. E o que você precisa de uma relação amorosa? Você precisa de um novo amor, então aqui já responde, tá? Que você precisa de um novo amor, você precisa de uma pessoa diferente, você precisa de um novo tipo de relacionamento, algo diverso do que você já vivenciou na sua vida, algo que você realmente pode ter leveza, pode ter espontaneidade, boas notícias. Então é isso que você precisa de uma relação amorosa. Então aqui já veio respondendo nossa questão, né, sobre novo ou antigo amor, um novo amor. O que você tem a dar pro seu amor? O que você tem a dar no amor? Gente, que lindo! Né? Aquela lamparina apagada e aquela lamparina acesa. Você tem a dar, né? Exatamente o contrário do que tá no seu momento atual da sua vida amorosa. Você tem a dar alegria, felicidade, coisas boas, verdade, sabe? E, de novo, a questão da espontaneidade tá muito forte. Então, é como se realmente você tivesse muito travado ou travada aqui em um antigo amor em que você sentia que você nem podia ser você mesmo ou você mesma. Então você tem muito a entregar, muita beleza a entregar, sabe? Beleza de olhar a vida com beleza, de ver a vida, de viver bons momentos, momentos saudáveis, momentos felizes, momentos alegres, né? Com muita verdade, com muita sinceridade e de forma assim leve, sabe? Total liberdade aqui pra ser quem é. Possibilidades futuras de experiências amorosas, montinho número 1. A ponte. Bom, você vai ter várias possibilidades futuras de experiências amorosas. A ponte fala sobre essas inúmeras possibilidades, né? Essas inúmeras pontes aí que existem no mundo, ou seja, várias possibilidades, porém, várias que podem não levar exatamente onde você quer, né? Então, a gente tem várias pontes ali disponíveis pra gente atravessar. Não são todas que vão nos levar ao caminho da felicidade, a um caminho de uma relação saudável, uma relação feliz. Então, me mostra aqui que você vai ter várias oportunidades de experiências amorosas diferentes, só que nem todas elas vão te levar para onde você quer. Aí que tá a importância de você analisar, a importância de você prestar atenção aos sinais, sabe? De você realmente perceber as bandeiras, né, que as pessoas dizem, os sinais que existem
porque aqui mostra inúmeras possibilidades futuras de experiências amorosas, mas nem todas trazendo realmente a realização, a felicidade e o bem-estar que você precisa, que você deseja e que é aqui para os seus caminhos, tá bom? Então precisa aí dessa análise, precisa analisar, de repente estabelecer critérios para que você possa encontrar uma pessoa que realmente combine com você e com o que você deseja, tá bom? Até esse é o motivo número 1. Lembrando que a leitura é coletiva, então veja claro se a sua não ressoa com você. Espero que tenha gostado, espero que tenha ressoado. Gratidão pela presença. Até a próxima. Tchau, tchau. Vamos agora para quem desconectou. A turmalina rosa. Vamos ver? Primeiro vamos ver sobre o seu último relacionamento. Pontinho número 1. A lupa. O seu último relacionamento pode ter tido muita desconfiança. Pode ser desconfiança de ciúme, como pode ser desconfiança de... Desconfiar mesmo da personalidade, de algumas coisas ali que estavam estranhas. Então, me mostra aqui que no nosso último relacionamento existiu, de certa forma, uma procura, uma busca, né? Em relação ao que é o melhor, o que é o pior, o que pode ser ou não ser, sabe? Então, isso pode ter vindo tanto da sua parte quanto da parte da outra pessoa. Essa questão, né, de ficar procurando, de ficar buscando, de ficar até meio que desconfiando também. Sua atual situação no amor, motivo número 2. A foice. Bom, aqui me mostra um rompimento, aqui me mostra a energia de término, de finalizações e energias de mudança também. Você é pronto ou pronta para mudanças, para se abrir para coisas novas. Então, a atual situação no amor é de finalização de ciclos, de mudança. O que você quer de uma relação amorosa? Você quer verdade, você quer felicidade, você quer alegria, espontaneidade, beleza. Então, você quer realmente situações que sejam esclarecedoras para você. Situações que você pode saber onde você tá pisando, que seja bem saudável para ti, né? Vamos ver aqui agora. O que você precisa de uma relação amorosa? Último número 2. O que você precisa de uma relação amorosa? Bom, você precisa de uma relação amorosa em que a pessoa esteja ali para estar com você na saúde, na doença, na alegria e na tristeza, sabe? O que você precisa mesmo é de parceria real. Aquela pessoa que você pode desabafar, que você pode contar quando você estiver triste, quando você estiver com raiva. A pessoa vai te aceitar em totalidade, suas qualidades, seus defeitos, sabe? Nos seus momentos piores, assim, de mais baixo, a pessoa vai estar ali com você para carregar junto com você possíveis pesos, possíveis situações difíceis, sabe? Então, o que você precisa de uma relação amorosa é uma pessoa que, de fato, esteja com você porque daí vier, sabe? Não só quando tá bom, não só quando tá bacana, não só quando você tá em situações favoráveis, mas até em situações desfavoráveis. O que você precisa aqui de uma relação amorosa é parceria real, né? O que você tem a dar ao seu amor, montinho número 2, labirinto. Então, atualmente, sua energia pode estar um pouquinho complicada. Talvez você tenha passado por um rompimento recentemente, ou você seja um pouco radical. Mas aqui parece que a energia está um pouquinho complicada, porque o que você tem a dar pro seu amor é confusão, é dúvidas, né? Então, por mais que você possa encontrar a pessoa certa, você vai ficar perdido ou perdida, sem saber direito para onde vai. Até mesmo se você iniciar um relacionamento, pode ser que você fique nessa energia um pouco perdida, né? Sem saber se tá indo bem ou não no relacionamento, se é isso mesmo, se não é, se é o que você realmente deseja ou não, se é a pessoa certa ou não. Então, você, atualmente, o que você tá conseguindo entregar pro seu amor é muita dúvida, né? É muita confusão, assim, digamos assim, sem saber de fato. Então, aqui precisa de ter mais essa visão, né, do que realmente é ou não é, trabalhar essa questão das indecisões para poder oferecer um pouco mais de certeza também. Um pouco mais de afeto, um pouco mais de amor, de carinho, de repente, tá bom? Pode ser que você já tenha sofrido em relações passadas, e aí você acaba ficando com o pé atrás, sabe? Então, você nunca consegue se jogar 100%, ou não consegue entregar 100% do seu melhor em relacionamentos. Mas aqui, para você poder ter relacionamentos legais, não dá para ser via de mão única. Você vai precisar também trabalhar esses pontos em você, mesmo você mesma, tá bom? Vai possibilidades futuras de experiências amorosas. Montinho número 2, vê a casa. Gente, a que eu vejo mais forte, você ter a possibilidade de uma reconciliação, tá? Mas lembrando que a leitura é coletiva, então vai vendo se isso não ressoa com você.
Mas aqui pode ser sim que tenha alguma questão com reconciliação, porque a casa, quando a gente fala dessas possibilidades futuras de experiências amorosas, vem falando de algo que já é conhecido por você, sabe? Então você pode ter uma possibilidade futura de experiência amorosa de algo estável, algo conhecido por ti, pode ser dessa vida ou vidas passadas, para quem acredita. Então, uma energia de conforto, uma energia de algo que você já conhece. Algo que você conhece podendo se estabilizar, podendo se tornar uma zona segura, né? A casa também traz muito essa energia do lar, então bate muito com a questão da cruz, né? Do que você precisa, que é aquela pessoa que tá com você, assim, em todos os momentos. O lar é isso, né? O lar é o que traz acolhimento pra gente, é onde a gente vai, quando às vezes a gente tá mais pra baixo, a gente precisa desse acolhimento, a gente precisa se resguardar, a gente vai pro lar, né? Então, aqui pode ser que você tenha essa possibilidade de ter um relacionamento que é como um lar, que você pode encontrar esse acolhimento, que você pode encontrar essa zona de conforto, essa zona segura, tá bom? Então aqui eu vejo mais como se fosse falando aqui de um antigo amor do que um novo amor, tá bom? Mas é isso, pessoal. Lembrando que a leitura é coletiva, então veja claro se a sua não ressoa com você. Espero que tenha gostado, espero que tenha ressoado. Gratidão pela presença. Até a próxima. Tchau, tchau. Beijos. Vamos agora para quem se conectou com o último montinho, Pedrinha e Quartzo Verde. Vamos lá? Seu último relacionamento, montinho número 3. Bom, veio aqui a cegonha. Então, no seu último relacionamento teve muita novidade, teve muitas boas notícias, de repente passeios que foram leves, mas podia ter uma energia também um pouco inicial aqui nesse último relacionamento. Talvez você não ficou junto muito tempo, ou era um relacionamento que sempre tinha novidade, sempre tinha passeios, saídas e coisas assim. Vai vendo já se isso não ressoa com você, que às vezes se não for ressoar, pode ser que você esteja no montinho errado, tá bom? Mas aqui mostra uma energia até que divertida aqui nesse último relacionamento. Vamos ver aqui, só situação amor, montinho número 3. Vê aqui o trevo. Então, você tá passando por alguns perrenguinhos aí em relação à sua situação atual no amor. Então, pode ser que você esteja passando por algumas complicaçõezinhas, mas pequenas coisas. Eu vejo que existem muitas oportunidades, você tem uma energia de sorte, né, de conseguir co-criar aí, atrair situações positivas aí pra sua vida amorosa. Então, não falta, digamos assim, chove na sua horta, né, não falta aqui pessoas interessadas em você, mas você pode estar encontrando alguns pequenos empecilhos em relação a realmente quem você gostaria ou não, ou se você prefere ficar solteiro ou solteira ou não, sabe? Então pode estar passando por alguns probleminhas assim, mas nada grave, assim, no geral você é uma pessoa bem sortuda. O que você quer de uma relação amorosa, montinho número 3? O que você tá querendo? Buquê, você quer boas surpresas, você quer carinho, você quer afeto, você quer amor, você quer admiração, que a pessoa possa te elogiar, te dar presente, te levar pra sair, né? Te mime, assim. Você quer um relacionamento em que a pessoa vai realmente valorizar você, né? Valorizar acima de tudo e vai demonstrar que você é importante, né? Não só valorizar, como também poder demonstrar o quanto que gosta de você, o afeto que tem por você. Você também quer aqui uma relação amorosa muito respeito e muita educação, sabe? Atenção, no sentido de escutar você, né? Da pessoa ouvir você com respeito, com educação. Te acolher mesmo, uma relação tranquila. É o que você quer de uma relação amorosa. E o que você precisa de uma relação amorosa? O que você precisa de uma relação amorosa? Eita, chicote! Gente, você precisa de uma relação amorosa que te desafie nesse momento. Gente, que doideira, né? Por que será? Vou tirar até mais uma carta pra entender. Por que você tá precisando disso? Você precisa de uma relação amorosa que te desafie, sabe? Que você possa evoluir, que você possa aprender. Que você aprenda alguma coisa, sabe? Então é como se você pudesse sofrer numa relação amorosa, mas é um sofrimento que não é um sofrimento no sentido de ser algo negativo pra você. É como se fosse algo que vai te fazer amadurecer, vai te fazer evoluir, vai te fazer aprender alguma coisa. Mas por que você precisa disso numa relação amorosa? Deixa eu tentar entender um pouco mais. A âncora. Tá. Então, aqui fala assim que você é uma pessoa que de fato parece que chove na sua horta. Você deve ser uma pessoa atraente, bonita, ou simplesmente uma pessoa que realmente tem essa energia de abundância, de leveza muito forte, sabe? Só que o que acontece? Você pode ser uma pessoa que acabou se tornando um pouco rígida, né? Então você acaba, às vezes, podendo ser uma pessoa assim que tem pouca tolerância, né, para algumas coisas.
E aí, por que que você precisa de uma relação amorosa, uma relação desafiadora? Porque que tá mostrando que você precisa romper alguns paradigmas, sabe? Você precisa romper um jeito muito fixo de ver as coisas, de ver a vida, de repente muito inflexível, né? Então, quando a gente fala do chicote, o chicote ele faz assim, né? Ele é maleável. Ele se move assim, né? A âncora não, a âncora é totalmente dura. Então, você precisa dessa, digamos, dessa questão desafiadora de desafios num relacionamento, para você não cair na rotina e também não acabar ficando muito inflexível, poder abrir a mente aqui em relação a alguns pontos de vista, em relação a algumas coisas. O que você tem a dar pro seu amor? Montinho número 3. O que você tem para dar pro seu amor? O urso, Então, exatamente, aqui confirmou, né? Que você pode atualmente, lembrando que a leitura coletiva, se você achar que não tá ressoando, você pode ver outro montinho. Mas aqui o que você tem a dar pro seu amor realmente é um posicionamento um pouco duro. Então você pode ser uma pessoa um pouco difícil às vezes, né? Uma pessoa um pouco brava, uma pessoa um pouco dura na queda, teimosa, né? Cabeça dura. Então, você ao mesmo tempo tem a dar também amor, você tem a dar carinho, você tem proteção, né? Então você é aquela pessoa que cuida, também que zela quando você ama alguém, quando você gosta de alguém. Então você tem esse lado muito acolhedor de se preocupar, de proteger, de defender, sabe? Mas ao mesmo tempo você pode ter um lado meio bravo, um lado rígido, um lado autoritário, sabe? Ciumento. Então, é por isso que de repente precisa dessa relação mais desafiadora. Por quê? Porque de repente, se por exemplo, você é uma pessoa ciumenta, tá? Que o urso também pode falar de ciúmes. A gente tá perguntando aqui o que você tem a dar ao seu amor. Se você é uma pessoa ciumenta, pode ser que você acabe precisando de uma relação em que a pessoa vai se posicionar mais, né? Então, se em outras relações as pessoas aceitavam muito, relevavam muito o seu ciúme, a sua, digamos, seu lado mais tóxico, assim, essa pessoa já não vai aceitar, entendeu? E aí vai ser desafiador pra você. Porque aí a pessoa vai olhar na sua cara e vai falar que você tá errado ou tá errada. E aí, se você sempre esteve acostumado ou acostumada às pessoas passando a mão na sua cabeça, falando, relevando, né? Ah, tá tudo bem, tá tudo certo. Não, essa pessoa ela não vai fazer isso. E aí vai ser um desafio. Mas é aquele desafio que você precisa, entendeu? Para você se tornar mais flexível, para você poder mudar um temperamento, assim, ver a necessidade de mudar um temperamento. Então, se, por exemplo, você é uma pessoa ciumenta, vou dar esse exemplo, tá, gente? Porque em alguns casos é isso. Em outros casos é uma teimosia, é uma pessoa nervosa, né? Então, adapte aí pro seu caso. Mas assim, imagina assim, então, que você é uma pessoa ciumenta. Se você só se relaciona com pessoas que acabam deixando pra lá e nunca falam pra você que, poxa, isso daqui não tá bacana, você acaba achando que tá normal, que tá legal. Aí se alguém vem e fala, olha, isso daqui não está bacana, de repente você vai olhar e vai falar, não, realmente isso daqui não é legal, eu vou procurar uma terapia, eu vou buscar uma forma, eu vou rever meus comportamentos, sabe? Então é a oportunidade aí que você tem de mudar. Então você precisa de uma relação desafiadora para que você possa mudar alguns padrões de comportamento. Então, como eu disse, algumas pessoas é isso. Outras pessoas é questão de gênio mesmo. Você pode ser uma pessoa que acaba ficando muito brava e tudo mais, e você acaba achando que tudo bem gritar, tudo bem falar, né? Alguns casos tá tudo bem. Então, assim, aí a pessoa vai lá e fala: olha, não tá tudo bem, isso não tá legal, sabe? Então, alguém que vai te desafiar nesse sentido. E é isso que você precisa. Não é o que você quer, né? Que a gente viu que o que você quer é ser mimado ou mimada. E não tem problema nisso, você querer ser valorizado ou valorizada. Mas, para você ser valorizado e valorizada, você precisa também ser um doce com outra pessoa, né? Para você encontrar essa relação de valor que você de repente precisa, também é necessário que você possa ajustar alguns comportamentos, algumas questões assim, sabe, que podem estar pegando. Mas assim, é claro que você precisa ser valorizado ou valorizada, todo mundo, né, dentro de uma relação precisa desse valor, mas aqui, de fato, você pode passar antes por uma. Se você não cuidar dessas questões, você pode passar antes por uma relação desafiadora para você poder encontrar a relação legal que você realmente procura, sabe? Então, se você já tá vendo isso, se você não deseja uma relação assim, uma relação desafiadora, antes de encontrar a pessoa realmente legal, né, e tranquila para você. E assim, eu falo desafiadora, mas pode ser alguém que é legal, tá? Pode ser uma pessoa que, por mais que ela possa te confrontar, digamos assim, pode ser uma pessoa que é interessante pra você, pode ser uma pessoa legal também. Mas em alguns casos não. Em alguns casos é uma pessoa que ela só vem mesmo pra, né, te ensinar, digamos, essa situação, né, pra você aprender, pra você poder rever alguns comportamentos, né, uma relação, digamos assim, de passagem, pra você realmente depois encontrar uma pessoa que tenha mais realmente a ver com uma relação de longo prazo.
sabe? Mas pode ser que a relação é desafiadora, mas aí vocês conversam, vocês se comunicam, as coisas vão dando certo e pronto, vocês conseguem ficar juntos ou juntas sem problemas, sabe? Então pode ser que isso ocorra também. Mas a gente sabe que relações desafiadoras muitas vezes não, né, não acabam sendo muito legais, mas mente aberta, né? A gente, leitura coletiva tem mais de uma situação aqui. Mas assim, essa pessoa não vai aceitar coisas que são erradas, sabe? Possibilidades futuras de experiências amorosas, montinho número 3. Dados. Aqui realmente, gente, em possibilidades futuras, pode ser que de fato você tenha algumas relações mais temporárias, tá? Por enquanto. Alguns relacionamentos podem passar que não podem não dar certo, mas vão ser muito, muito importantes para você poder aprender algumas coisas e poder rever algumas coisas, olhar para si, sabe? E é interessante porque o universo muitas vezes faz a gente olhar para nós, mesmo quando a gente não quer olhar, né? Então, às vezes a gente até sabe que tem algum comportamento que não é lá muito legal, mas a gente não quer consertar isso agora. Só que o universo, ele vem, né, e vai trazendo as pessoas, e vai trazendo as situações que podem ser realmente conflituosas, podem até ser difíceis, né, de lidar, mas são realmente situações que nos mudam, que nos modificam, que nos melhoram, que podem nos amadurecer. Então, é isso. Nas possibilidades futuras de experiência amorosa, eu vejo que pode ter algumas relações, assim, mais, assim, que você vai ter que aprender a jogar, né? Você vai ter que aprender a controlar o que você tá dizendo, vai ter que aprender a, digamos, lidar com pessoas. Então, podem ser realmente relações um pouco desafiadoras aí nessas possibilidades futuras. Aqui também tem possibilidade de flerte, de ficante, de coisas mais casuais, tá? Do que uma relação super séria por enquanto. Mas, de novo, trabalhando alguns aspectos internamente, as situações podem abrir, tá? Então eu vejo mais assim como se fossem novas pessoas, tá? Novas pessoas, oportunidades, mas não tô vendo nada sério por agora chegando nos seus caminhos. Como eu disse, parece que vem algumas situações aí exatamente para você olhar, rever alguns padrões de comportamento. Pode ser muito ego também, sabe? Aquela coisa assim de, eu quero essa pessoa aí, pronto, acabou, e não quer aceitar outras pessoas, né? Então pode ser muito esse ego também que vai ser mexido para que você possa atrair um amor realmente legal para você. Então, alguns padrões de comportamento, de pensamento, de sentimento, ainda precisam mudar, tá? Para atrair relações realmente bacanas para você. Por enquanto, eu vejo relações mais casuais, mas que você vai ir aprendendo com essas pessoas e vai somando e vai, sabe, podendo modificar algumas coisas. Tem chance de um passado retornar também, mas um passado já negativo, podendo retornar ainda negativo, sabe? Então, não tem muita chance aqui de mudança em relação a um passado que foi negativo. Agora, pode ter algumas possibilidades de flertes, de paqueras, de ficantes, tá bom? Aí são novas possibilidades. É isso, pessoal. Lembrando que a leitura é coletiva, então veja claro se a sua não ressoa com você. Espero que tenha gostado, espero que tenha ressoado. Gratidão pela presença, até a próxima e tchau, tchau. Beijos!